agora a Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todo mundo que está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. Os aplicativos WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar no mundo inteiro por 7 horas. Negócios deixaram de ser fechados, pagamentos que não ocorreram, houve prejuízos principalmente no comércio, que utiliza mais as redes sociais por causa da pandemia. Vamos falar sobre esse assunto? A gente convidou aqui a Flávia Lefevre, advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Oi, Flávia, bom dia, prazer em falar com você. Bom dia, Marilu, bom dia, Glauco, bom dia a todas e todos, prazer é nosso. Flávia, bom, eu li sobre a falha no sistema de nomes de domínios, eu queria que você traduzisse para a gente o que exatamente pode ter ocorrido e o que ocorreu ontem, né, Flávia? Faz também a gente refletir como nós somos dependentes dessas redes sociais, né? O mundo inteiro nas mãos aí desses gigantes da tecnologia, o Facebook, dono aí do WhatsApp, do Instagram, são mais poderosos que muitos governos, né, Flávia? Certamente, Marilu. Olha, por enquanto, a gente não tem como saber o que exatamente aconteceu, né? Ainda não foi informado exatamente o que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né? Se é que a gente pode chamar assim, para que alguns problemas que a gente enfrenta, eles fiquem mais claros. Então, o primeiro deles é que, infelizmente, por causa das características de acesso à internet que a gente tem no Brasil, né? Porque a grande maioria dos consumidores, especialmente os de baixa renda, acessam a internet por dispositivos móveis e com planos pré-pagos, e a pessoa, depois de um certo tempo, só tem acesso ao Facebook e ao WhatsApp, né? Então, muita gente acha que a internet é o Facebook e o WhatsApp. Então, num momento como esse, fica muito claro, e isso é importante que fique, né, a distinção entre a internet e as aplicações de internet. A internet é um espaço público que deve ser regulado como tal, né, pelo seu interesse público, pela importância que tem para toda a sociedade, e essas aplicações são grandes conglomerados econômicos com um poder global impressionante. O Facebook tem 3 bilhões de pessoas na sua plataforma. Se você pensar na África inteira, tem menos de 2 bilhões de pessoas, e isso termina conferindo a essas plataformas, a essas empresas, um poder incrível, né? Então, e uma dependência, né? Não só de nós como usuários da plataforma, mas de negócios, de governos. A gente tem muitos governos que se comunicam com cidadãos pelo WhatsApp, por incrível que pareça, que faz a sua comunicação pelo Facebook, né? Então, a gente tem que refletir sobre esses aspectos aí, né? Quais seriam as alternativas em relação a esses aplicativos, na sua opinião, Flávia? Olha, primeiro, para quem tem acesso à internet e um acesso irrestrito, que infelizmente no Brasil ainda são poucos brasileiros, quando a gente fala que a grande maioria dos usuários acessa a internet por dispositivos móveis e com base nesses planos limitados, a gente está falando de dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que faz pesquisas de acesso já desde 2005 e que mostram que na classe D e E, 90% dos usuários de internet só acessam a internet dessa forma. Na classe C, isso é 60%. Então, e são as classes sociais que no Brasil concentram mais gente. Então, a gente está falando de algo por baixo de 70 milhões de brasileiros, né? Então, a gente precisa, como política pública, os governos, né, como está expresso, inclusive no Marco Civil da Internet, criar políticas públicas que ampliem o acesso à internet e não restringam como a gente tem hoje. A gente tem uma quantidade enorme de pessoas que têm um acesso extremamente restrito à internet. Então, nós do Intervozes, da Coalizão Direitos da Rede, temos lutado muito contra isso, contra esses planos de franquia, porque a gente acha que isso impede e impede as políticas públicas de inclusão digital.
Então, esse é um aspecto importante que a gente não pode deixar de considerar. E outro é que os estados, os países, como em outros países isso vem sendo discutido, inclusive nos Estados Unidos, e agora com mais força, né, a gente precisa confrontar o poder de monopólio dessas empresas, porque você veja, o Facebook é dono do WhatsApp e do Instagram, que são as 3 grandes plataformas, né, que concentram muito negócio. E a gente está falando, né, de uma empresa que teve esse problema, não foi um problema localizado, teve um problema no Brasil, ou em São Paulo, ou na América Latina. Não, o problema aconteceu no planeta, né? Então, em que medida as estratégias, né, de resiliência dessas redes, dessas plataformas, estão sendo devidamente acompanhadas? Porque na medida que existe uma dependência grande dos cidadãos, dos usuários e dos governos dessas plataformas, a gente precisa acompanhar como é que elas gerenciam, né, o funcionamento dessas redes, a ponto de ter uma pane e 3 aplicações caírem durante 7 horas no planeta. Quer dizer, é algo que a gente precisa prestar atenção e enfrentar o poder de concentração dessas empresas. E quero fazer aqui a propaganda de uma pesquisa que o Intervozes fez, muito importante, que está disponível no nosso site, que é o Monopólios Digitais, e que reflexões a respeito desses temas estão lá e está à disposição para baixar para quem quiser. Exato, é fundamental a transparência, né, Flávia? Agora, eu vou fazer uma colocação aqui em relação, falando de bilhões, né, de pessoas que estão aí nesses aplicativos, vamos falar de bilhões de dólares também, né? O cofundador do Facebook, né, e o principal acionista, o Mark Zuckerberg, ele perdeu cerca de 6 bilhões de dólares apenas num dia. Né? Quer dizer, ele perdeu 6 bilhões, mas o patrimônio dele é de 116 bilhões de dólares, né? Segundo o ranking da Forbes, né? Da revista Forbes, agora ele é a 6ª pessoa mais rica do mundo. E nesse mundo, né, Flávio, onde tem países ainda que não tem a vacina, que não conseguiu vacinar totalmente a sua população, no Brasil aqui a gente vê pessoas disputando ossos num caminhão no Rio de Janeiro. Como é que você vê esses bilhões de dólares concentrados em apenas uma pessoa? Marilu, esses grandes conglomerados, esses grandes oligopólios, né, essas empresas poderosas como elas são, a gente entende que isso é resultado de 2 fatores. Primeiro, que essas empresas se desenvolveram num período, né, em que as economias baseadas no neoliberalismo, num papel reduzido do Estado enquanto regulador, né, prevaleceu, né? Prevaleceu nos Estados Unidos, prevaleceu na Europa, prevaleceu aqui no Brasil também, né? A gente, apesar de ter tido a nossa Constituição Federal aprovada em 88, que é uma Constituição com base em direitos sociais, voltada para o bem-estar social, mas ela foi sendo alterada, né? E nós tivemos uma série de privatizações, o Estado cada vez menos atuando como regulador dessas grandes empresas, e aí elas avançaram, e a tecnologia, né, e a concentração de dados coletados por essas empresas, porque o modelo de negócios delas é baseado em publicidade, com base nos dados que elas coletam e tratam, né, dos usuários dessas plataformas, isso confere a elas um poder extraordinário e que a gente, hoje, na comunidade europeia, nos Estados Unidos, aqui, né, estamos discutindo como regular a atuação dessas plataformas. Nós temos agora em debate no Congresso o projeto de lei 2630 de 2020, que já passou pelo Senado e que agora está na Câmara, né? E que discute transparência, responsabilidade e liberdade na internet e quer regular justamente isso. Como é que essas plataformas, né, elas
gerenciam os conteúdos, gerenciam os fluxos de informação, calibram seus algoritmos. Então, a gente precisa enfrentar esse aspecto, mas também precisamos enfrentar o poder de monopólio dessas empresas, né? E aqui no Brasil, infelizmente, eu vejo que iniciativas e processos que vão para o CAD têm uma atuação muito tímida, muito insuficiente com relação a esse aspecto, né? Se na Europa e nos Estados Unidos isso está sendo enfrentado de uma forma mais forte, né? Aqui no Brasil nós estamos muito tímidos nisso daí e precisamos aproveitar oportunidades, casos como acontecimentos, né? Não vou chamar de oportunidade, né? Mas acontecimentos como este, para ver como é ruim para o país, né? A gente ter serviços essenciais, porque a conexão à internet é um serviço essencial, de acordo com o Marco Civil. A gente precisa da internet para acessar outros serviços públicos, para acessar outros serviços, para se comunicar, e isso não pode ficar na mão de agentes econômicos poderosos que a gente vê aí que volta e meia estão envolvidos com o escândalo de vazamento de dados, com o uso de dados para campanha política, para propaganda política, que nos colocou na situação em que estamos hoje, extremamente degradada pelo aspecto democrático. Então, esse é um assunto muito sério e a gente deve aproveitar esse fato para aprofundar as reflexões a respeito da atuação dessas plataformas nas nossas sociedades. Isso mesmo. E Flávia, falando dos Estados Unidos também, a ex-funcionária do Facebook, né, a Frances Hogan, que trabalhou, né, como gerente de produtos na empresa, era responsável por projetos relacionados com eleições, você citou agora as eleições aqui no Brasil, disse que o Facebook coloca o lucro acima da segurança. Hoje ela deve falar no Congresso americano, a partir de informações que ela tinha, o Wall Street Journal publicou uma série de reportagens denunciando o Facebook. Nesse contexto de blackout, esse depoimento aí ganha importância, né? Mundial, né, Flávia? Certamente, né? A gente precisa deixar, né, de ver nessas plataformas, né? Vou repetir o que eu disse lá no começo, elas não são a internet, né? Elas são empresas, né, muito poderosas que estão ocupando um estado que é um espaço que é público. A internet é um espaço público. Quando eu digo que é um espaço público, aqui no Brasil nós tivemos em 2014 o Encontro Net Mundial, organizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, com a participação de mais de 112 países, onde se definiu, né, princípios para a governança da internet. E entre eles está o reconhecimento do caráter público da internet, o reconhecimento do caráter público das infraestruturas, né, de rede que dão suporte à internet, tanto as redes físicas de telecomunicações, quanto as redes lógicas, né, onde trafegam esses conteúdos todos, e a gente precisa dar consequência a isso, né? E os estados começam a dar, você vê, nos Estados Unidos, eles estão em cima disso, né? O Biden nomeou para o seu secretariado uma figura importante, que é o Tim Wu, que é o precursor do conceito da neutralidade da rede, que é um princípio importantíssimo que está na nossa lei também, que garante que a internet permaneça aberta, né, sem discriminação. Só que o que acontece? Lá eles estão dando esse tratamento. Aqui a gente tem, apesar dos esforços de várias entidades da sociedade civil questionando esse modelo de acesso à internet que a gente tem aqui, extremamente lesivo. Você vê, a pandemia agora revelou, né, o fosso digital que existe, como as classes mais baixas têm um acesso à internet muito desqualificado, restrito, né? A gente fala que existe aqui no Brasil uma internet para os ricos e uma internet para os pobres, né? E isso está muito relacionado com o poder dessas plataformas. A gente tem no Brasil as grandes empresas de telecomunicações que fazem a conexão à internet associadas ao Facebook e ao WhatsApp, que é do mesmo grupo econômico.
dominando esse mercado. Eu achei curioso ontem que muita gente falou assim, que bom, agora é uma oportunidade de eu procurar outras aplicações. Eu falei, que bom que você tem um acesso à internet irrestrito, porque a gente tem por baixo aí uns 60 milhões de brasileiros que caiu o WhatsApp e o Facebook, caiu a internet, porque a internet para eles é isso. Quer dizer, então, os poderes públicos, né, têm que atuar para reduzir o poder dessas empresas e ampliar a democratização do acesso à internet e à comunicação. Agora, falando em outros aplicativos, bom, tem o Telegram, Twitter, TikTok, o pessoal ontem com a minha pauteira aqui, a gente conversava assim, Marilu, eu liguei para ela no telefone mesmo, né, enfim, na linha direta, estranhei que ela não recebeu minha mensagem, sugerindo, inclusive, a sua entrevista, eu falei, aliás, sugerindo uma outra entrevista, só que essa entrevista que eu tinha sugerido com essa história já caiu, para sugerir aí depois você, justamente a gente se falou pelo celular de forma analógica, né? Agora, muita gente foi para o Telegram, ela mesma falou, estou tentando falar com os entrevistados pelo Telegram, enfim, muita gente pelo Twitter, TikTok. Como é que você viu também essa migração? E parece que houve um pouco de estabilidade também, não é isso? Sim, foi curioso, porque eu faço... Eu tenho conta em várias aplicações dessas, né? Eu tenho no Telegram, no Signal, no Wire, não tem diversas, a gente se comunica com o pessoal da rede, né? De direitos digitais, da coalizão Direitos na Rede, a gente se comunica por várias aplicações, a gente não fica focado aí no WhatsApp, não. E foi curioso porque ver pessoas, né, que a gente conhece do Facebook, que trabalham no Facebook, fulano entrou no Telegram, fulano entrou no Telegram. Então, acontecimentos como esse fazem as pessoas constatarem que existe uma diversidade, né, de outros fornecedores, porque essas empresas nada mais são do que fornecedores de serviço na internet, né? Eles usam a internet, né, que é uma rede de redes, para prestar os seus serviços. Então, isso é positivo, porque isso mostra que a gente não depende do Zuckerberg. Apesar de seus planos megalomaníacos, né, de dominar o mundo, né, de querer ter até um dinheiro próprio do Facebook, né, que é o objetivo dele. Hoje, transações bancárias estão começando a acontecer pelo WhatsApp. Quer dizer, existe uma concentração das atividades econômicas e comunicacionais, todo revertendo para essas plataformas. Isso é negativo, isso não pode acontecer. Então, na medida em que as pessoas têm a oportunidade de, num momento desses, olhar e dizer, não, mas então existe mundo e luz e internet para fora do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, isso é positivo, eu considero que seja positivo. E, Flávia, eu estava lendo aqui informações sobre comerciantes que estão preocupados com a perda de dinheiro que teve, né, ontem, advogados especializados já nessa área digital, já sugerindo que é possível pedir indenização em relação a perdas, né, de negócios. É possível isso? Pedir indenização a respeito de perdas aí dessas empresas? Olha, pequenos, né? Vai depender muito, Marilu, do que a gente ficar sabendo, né, do que aconteceu, né? De qualquer maneira, como é uma relação de consumo que a gente mantém com essas plataformas, inclusive as empresas que utilizam essa plataforma para fazer seus negócios, isso deverá ser apurado, sim, né? Existe uma responsabilidade na relação que se mantém entre usuários da rede e o fornecedor de serviço. Essa responsabilidade vai ser modulada se a gente tiver, se for uma relação direta com uma pessoa física, ela é uma responsabilidade objetiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, independentemente de culpa. Então, isso pode, havendo prova de dano, né, de que houve dano por conta da falha na prestação de serviço, a responsabilidade é objetiva. Agora, na relação entre empresa e
e o Facebook, Instagram, WhatsApp, a relação não vai ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, vai ser regida pelo Código Civil, pelas normas que definem a responsabilidade subjetiva, ou seja, vai depender de uma apuração do que aconteceu para saber se foi um caso fortuito, se foi o que foi, se o Facebook tem, de fato, responsabilidade pelo que aconteceu, e se tiver, né, se o que se apurar for nesse sentido, ele vai ter que responder. Agora, eu digo uma coisa, como é que uma empresa, né, que atua globalmente em quase todo o planeta, com 3 bilhões de usuários, com 3 aplicações, porque a gente não está falando de uma aplicação, as 3 caíram. Então, como é que essa empresa administra o gerenciamento da sua rede? Quais são os mecanismos de garantia de resiliência dessa rede? As redes, elas são gerenciadas com base em mecanismos de resiliência. Na medida em que acontecem alguns incidentes na rede, ela automaticamente, né, se devidamente gerenciada essas redes, tecnicamente devidamente gerenciadas, elas criam um mecanismo de resiliência justamente para a rede não cair, para o serviço não sair do ar. O que me surpreendeu foram as 3 aplicações caírem, né, durante tanto tempo e no planeta inteiro. Quer dizer, como é que o Facebook está fazendo para gerenciar o funcionamento da sua rede? E chama muito atenção, porque no modelo de negócios do Facebook, o que ele faz, né, para vender publicidade, para aparecerem aquelas publicidades nos nossos feeds, né, de conta e tudo? Ela abre a sua base, né, com aplicações, para que fornecedores de outros serviços possam ali coletar uma quantidade controlada de dados e veicular as suas propagandas, né? Então, veja que perigo, né? Você ter uma fragilidade dessa numa rede que reúne tantos dados de tantas pessoas, e o quanto que a falha numa rede dessas pode nos tornar ainda mais vulneráveis, porque vulneráveis a gente está na rede, né? Com a nossa intimidade ali exposta, dados pessoais, nossa privacidade. Quer dizer, na hora que o Facebook perde controle, como aconteceu na época da Cambridge Analytica, né? Lá atrás, na época das eleições, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu com o WhatsApp aqui nas eleições de 2018, que o TSE não termina de julgar, pelo amor de Deus, julga aquelas ações de 2018, a gente precisa que ele faça isso. Então, a responsabilidade do Facebook e das empresas do seu grupo econômico, ela me parece que ela está bem presente nesse caso, porque a falha com essa abrangência, com essa extensão, me parece algo bastante grave. Agora, o que dá para pensar a partir daí, hein, Flávia? Quer dizer, a gente vai ter ainda muitas notícias decorrentes desse blackout de ontem, né? Isso vai repercutir muito, né? E vai repercutir, inclusive, né, nesses debates públicos que estão acontecendo. Esse projeto de lei 2630 que eu te falei, né, sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet, ele vai ser também contaminado por isso, né? A gente, na questão de transparência sobre o gerenciamento dessas redes, a gente precisa muito mais, né? Falta muita transparência na forma de como essas empresas gerenciam suas redes, na forma como elas calibram seus algoritmos, na forma de como elas usam os nossos dados pessoais, na forma que elas deixam, né, o impulsionamento, aconteceu o impulsionamento de notícias falsas, de desinformação, que compromete aspectos políticos, comprometem aspectos de política pública, como essa depoente hoje, ex-funcionária do Facebook, certamente vai revelar no seu depoimento lá no Senado. Então, vai ter muita repercussão ainda, e agora a gente precisa, aqui no Brasil,
ter uma postura mais crítica por parte dos poderes públicos em relação a essas empresas, né? Elas têm um domínio muito grande, né, nas esferas políticas, e isso não é bom para o Brasil, não tem sido bom para nós. Com certeza. Flávia, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, muito esclarecedora, muito didática. Foi um prazer enorme falar com você, viu? Um beijo. Obrigadíssima, Marilu. Obrigada a todos. Bom dia. Até mais. Até mais. Bom dia. Falamos aqui com a Flávia Lefebvre, ela que é advogada do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.